vocês. Alguém, a primeira vez na casa, então, de qualquer maneira, sintam todos sempre muito bem acolhidos desse ambiente, né? De muita paz, muitas luzes e vibrações positivas provenientes da espiritualidade superior que nos acompanha aqui nessa noite, que nós possamos ser intuídos e transmitir a vocês um evangelho, compreender bem, mas não somente para ouvir e entendê-lo, mas sobretudo para aplicarmos nas nossas vidas, né? Tão necessário nesse mundo tão difícil. Então, assim, aqueles que se sentirem à vontade, né, nesse momento, vão fechando os nossos olhos físicos e erguendo o nosso pensamento ao alto. Olá, queridos irmãos e irmãs. Busquemos uma posição confortável, silenciando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações e sintonizando com as boas vibrações. Agradecendo ao nosso mentor individual e nosso anjo guardião que nos trouxe até aqui essa noite para o aprendizado. Obrigado, amigo querido. Obrigado também a Jesus, nosso amado Mestre, que dizia onde tivesse duas ou mais pessoas reunindo em seu nome, ele estaria junto com essas pessoas, e portanto Jesus está entre nós. E o Pai da vida, Pai misericordioso, de amor, de justiça, e que também nos proporcionou a dádiva de estarmos encarnados nesse planeta, e nesse momento nós honramos com a peça que Jesus ensinou há 2024 anos atrás, quando falava para o fundo dos nossos corações. Ó Pai nosso, de infinita bondade que estás no céu, santificado, Pai, seja o teu santo nome. Venha a nós, Pai, o teu reino de justiça, Pai, e de bondade. Seja feita sempre, Senhor, a tua vontade, jamais a nossa. Perdoa, Pai, todas as nossas dívidas, que são tantas, na medida também que vamos perdoando a todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixais mais, Pai, cairmos em novas tentações. E somente é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre, e que assim seja. Na noite de hoje nós vamos desenvolver, né, um item do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra codificada por Kardec, né? Eu sempre gosto de fazer uma observação inicial sobre isso, que é a doutrina espírita, que é exatamente o que é a missão da doutrina espírita. Qual é a finalidade disso? A finalidade da doutrina espírita, como eu sempre digo, neste Evangelho segundo o Espiritismo aqui, nós vamos encontrar em todos os capítulos, inicialmente o texto bíblico, das Escrituras Sagradas, no conhecimento de todos. Na sequência, nós vamos encontrar as explicações de Kardec, esse professor que durante muitos anos pesquisou essa doutrina para trazer, então, o nosso conhecimento. E, finalmente, ao final de cada um dos capítulos, vem ter as explicações da espiritualidade. Então, é justamente sobre essa espiritualidade que a doutrina espírita vem falar. Porque até então, nós desconhecíamos o quê? A vida. A vida. Então, nós pretendemos, e a doutrina espírita, através de todos os ensinamentos de Kardec, dar a vocês a informação segura e precisa de onde que nós viemos, o que é que a gente está fazendo nesse planeta difícil, né? E para onde vamos dar sequência? Se existe um Deus infinitamente bom e misericordioso, como é que ele faria essas criaturas para depois matá-las, que seria o fenômeno da morte? Algo que aqui vocês vão descobrir que é inexistente. Então, a doutrina espírita, além de ser uma religião, ela, na verdade, é uma grande ciência.
E para compreendê-la, não é possível que vocês venham uma, duas, três vezes aqui, ouça e se digam espírita. E tampouco leia uma ou outra página do Evangelho também. Isso é uma ciência, requer muito estudo. Então, aqueles, por exemplo, que estão acostumados, às vezes, vir aqui na casa para receber um tratamento espiritual, essa consolação que nos dá a espiritualidade, para o equilíbrio emocional e espiritual, que persistam, que voltem para continuar ouvindo os evangelhos e também em suas casas, pegar as obras de Kardec para descobrir, na verdade, todas essas consequências da nossa vida aqui. Então, a propósito, sabemos, hoje, não há um lar que não tenha problema. Todos os lares têm problema, dos mais leves aos mais graves. E isso não pode, naturalmente, ser uma exceção, né? Aliás, a regra é essa, mas pode haver uma ou outra exceção. Mas, no geral, todos convivemos com muitas dores, medos, coisas muito difíceis de serem suportadas. Não raro, algumas levam até o próprio suicídio. Acredito que nesse momento vários suicídios ocorrem no mundo afora, pela falta justamente de compreensão. E é essa mensagem que a doutrina espírita vem trazer para todos nós. Entre elas, que a morte não existe. Então, se a morte não existe, isso é uma coisa muito bonita e boa, né? Mas tem uma outra consequência, que é a responsabilidade. Olha, se a morte não existe, e saindo daqui para um outro plano de vida, nós vamos ter que responder pelas nossas atitudes. E aí é onde entra exatamente o item do Evangelho dessa noite, do capítulo Bem-aventurados misericordiosos. Isso está nas bem-aventuranças de Jesus, que segundo Mahatma, se tudo que existe de religiões e de tudo do mundo fosse perdido, esse sermão do monte seria o suficiente para que toda a humanidade conseguisse compreender tudo aquilo que Deus espera de nós. Então, nesse capítulo, Bem-aventurados e misericordiosos, começando nós a entender a misericórdia que recebemos de Deus por estarmos aqui. E o capítulo do item de hoje é a indulgência. E o que seria então a indulgência? A indulgência é um sentimento que brota dentro dos nossos corações, um sentimento de amor, de compreensão e entendimento, onde em relação ao nosso próximo, aos nossos familiares, nossos amigos, todos os nossos relacionamentos, nós devemos ter um comportamento compatível com essa mesma misericórdia que Deus deu por nos permitir estar aqui nesta noite e estar nesse planeta. Então, o exemplo típico desse é quando estamos diante de pessoas, quer familiares, ou quer amigos, ou no ambiente de trabalho, com uma situação muito dolorosa, difícil de ser compreendida, que ao ouvirmos isso, de repente, em termos de confidencialidade, isso permaneça dentro da gente. E que se a gente realmente tiver que também, diante de uma outra situação, alguém que errou, e errou muito feio, errou de uma forma muito grosseira, que nós devemos ter a benevolência de compreender esse irmão. Saber que antes de qualquer coisa, nós também somos errantes. Os problemas que nós temos na vida, a rigor, por incrível que pareça, estão com nós próprios, não são com os terceiros. E as eventuais contradições, as dificuldades, o sofrimento que um outro irmão qualquer possa nos acarretar, tem a ver com consequências de outras vidas. Muitas vezes a gente está em relação a alguém com um tipo de relacionamento difícil de ser compreendido, porque se trata de resgate. Então, o tempo todo, Jesus diz o quê? Calma, paciência, misericórdia, caridade. Dá a entender, de repente, que Jesus mandou aqui para nós sermos os bobos.
Não, evidente que não. Essa lei da caridade ao mundo próximo, né, da indulgência, como estou falando hoje aqui, é uma lei universal. Porque a partir do momento que realmente não vai haver a morte física, apenas disse, a morte espiritual, apenas a morte física, nós vamos continuar. E nós então teremos que ser bons e bondosos. Não existe nenhuma outra receita no mundo para que nós possamos ter um mundo de paz e tranquilidade. Observe bem que curioso que é isso. Nós estamos falando em caráter geral, mas observe nas famílias. Vamos nos transportar para o nosso lar. Vamos ver se realmente a gente agindo com paciência, com tranquilidade, com caridade, sabendo orientar aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, o lar não vai ficando mais equilibrado. Vai sim, experimente isso. Isso não quer dizer que essa indulgência seja confundida também com a falta de responsabilidade. Nós temos responsabilidade, então a indulgência não significa amém para tudo. Existe circunstância e que nós teremos que agir com disciplina, exemplo, por exemplo, dos nossos próprios filhos, que nós temos a responsabilidade de educá-los, isso tem que ser feito de uma forma firme e correta. Nos próprios relacionamentos, né, entre marido e esposa, né, deve haver um espírito de responsabilidade, onde um não falte para com o outro nas suas responsabilidades, que é algo desequilíbrio. Então não vamos confundir a indulgência realmente com a falta de responsabilidade, os compromissos que nós assumimos. A importância, veja bem, da aplicação de todos esses benefícios que Jesus nos ensinou, começa justamente por isso, porque nós somos devedores. Se o Pai nos perdoou e nos deu oportunidade, veja bem, de estarmos aqui nessa nova encarnação, como nós agiríamos com os nossos semelhantes? Se não através do perdão. Do perdão, né? Da concórdia, da paciência, né? Então, esse sentimento que nasce dentro da gente, essas dores que ocorrem dentro dos corações das pessoas são tão graves nos nossos dias, né? Vivemos momentos tão difíceis e que muitas vezes isso leva àquilo que a psicologia chama de depressão. A depressão é esse estado, né, já difícil da pessoa. Há pessoas que estão sofrendo tanto com medo, com dor, sem nenhuma perspectiva de achar que vai resolver o seu problema, que diante de uma dor interna, muitas vezes propiciada por ele próprio. Porque, no geral, nós somos realmente os artífices desse sofrimento. A gente que propicia esse sofrimento. E quando essa dor é muito grande, decorrente de um erro nosso, de repente a gente começa a sofrer dentro de nós de uma maneira tal que essa dor vai se avolumando, vai aumentando num grau tal que a pessoa precisa encontrar uma outra dor para ver se supera aquela. É um espetáculo quando você vê que as pessoas se cortam. Quantas pessoas nós vimos diante de um quadro desse se cortando para ver se aquela dor física é capaz de diminuir a dor que a pessoa está sentindo no seu interior. Quando, na verdade, tudo poderia ser resolvido de outra maneira, através justamente, né? Elevar o pensamento a Deus, fazer um pedido, uma oração. As pessoas não estão entendendo muito bem. Por que eu faço sempre essa observação nos evangelhos? Do entendimento de onde vimos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Ora, se cairmos aqui de paraquedas, seria maravilhoso que com isso acabasse tudo. Como a maior parte das escolas religiosas nos diz que é isso, ou vai para o céu, para o purgatório, para o inferno, mas a rigor, não tem nenhuma informação de nada. Muitos até dizem, acabou, seria bom. Outro dia eu conversava com um sobrinho meu, falando sobre esse assunto, nossa, seria maravilhoso que não tivesse outra vida. Que acaba tudo aqui, lógico, a gente não teria nenhuma responsabilidade. Mas a imortalidade da alma, né, que é o fecho do que eu falo, ela vai nos levar a essa grande responsabilidade. Que nós só vamos levar daqui realmente os nossos bens morais, os bens
do amor que nós semeamos aqui. E por que que é assim? E por que que é assim? Por que que Deus não fez tudo perfeito, já não trouxe tudo perfeito, sem fome, sem frio, sem falta de comida, sem falta de moradia? Por quê? Ninguém sabe. Nem o povo. Ninguém sabe. Mas, no entanto, é assim. É assim. A gente está aqui no... Por que no planeta? Por que nesse planeta? Antes de Jesus vir aqui, isso aqui era um mundo de expiação. Desculpa. Era um mundo primitivo. Homem das cavernas e tal. Olha, esse homem primitivo, olha a relação que nós temos com ele. Eles comiam, gente come. Eles dormiam, gente não. Eles acordavam, gente pode. Eles proliferavam a espécie, a gente faz da mesma forma. Entendeu? Então, vocês veem que nós realmente vivemos nesse mundo primitivo. E agora, depois do advento de Jesus ao planeta, nós saímos desse mundo primitivo e entramos nesse mundo de expiação e provas. O que é esse mundo? É um mundo em que o mal prevalece sobre o bem. Tem muitas pessoas maravilhosas, caridosas, bondosas, mas o mal prevalece. A gente analisando o quadro global de todo o planeta, não só do Brasil, a gente vê que o mal prevalece. Existem dirigentes bestas, orgulhosos, né? Que é capaz de invadir nações, matar criaturas uma atrás da outra, pegar os irmãos, jogar um contra os outros, são essas guerras fratricidas por todo lugar. Então isso faz parte de uma expiação de prova, isso não vai acabar agora. No entretanto, é importante a gente entender uma coisa. E vocês não estão aqui por acaso. Porque já vocês começam a adquirir consciência de que esse mundo de expiação e prova, esse mundo de dores, de medo, né, ele vai acabar. Não tem tempo exatamente para isso, mas vale. Então a responsabilidade de sermos bons, caridosos e urgentes tem a ver com a possibilidade de continuarmos, então, nesse mundo regenerado. Só vai permanecer aqui quem tiver esse nível na sua consciência e nos seus corações, aplicando, na verdade, todos esses ensinamentos de Jesus. Esses ensinamentos de Jesus não são histórias, não é uma coisa para a gente ouvir aqui, saindo lá fora, já esquecemos tudo. Isso é uma coisa para ser aplicada. E a aplicação do Evangelho de Jesus não é uma coisa muito fácil. Exige realmente até o quê? Estudos. Há informações da doutrina espírita que vocês só poderão compreender se vocês realmente se interessarem a estudar. Porque nem o engenheiro construindo para estudar, nem nós próprios saberíamos ler nem escrever se não fosse a escola. A casa espírita é uma escola. Ela tem um ensinamento aqui, ela tem a parte filosófica e ela tem a parte religiosa. E essa parte filosófica é muito científica, é necessário estudar, é preciso compreender. Tudo o que está acontecendo no planeta, celular, toda essa evolução da inteligência artificial, né, dá a impressão de repente, um cidadão coloca lá, o cara, ninguém inventou nada disso, não. Nada do mundo livre que existe atualmente no planeta foi inventado. Isso já existe todo. O homem, na verdade, descobriu isso. Para vocês terem uma ideia de como será depois do planeta regenerado, para vocês terem uma ideia de compreender um pouco que é outros planos de vida, não é como o nosso. Aqui nós temos uma cópia muito imperfeita do que existe na espiritualidade. Mas espiritualidade existe família, existe tudo que nós temos aqui. Então veja bem a importância de procurarmos entender de fato, né, os fundamentos da vida. A gente não vai ter sentido se a gente não compreender. Não vai valer nada. Não é possível que a gente continue vivendo aqui esperando a morte chegar. E aí a gente não vai ter evolução. Evolução nossa de planeta de tudo. Não lhes demos exemplo
Nós podemos ter dúvida que já viemos realmente de mundos muito primitivos. Tudo que os primitivos fazem, a gente faz ainda até hoje. E a gente está tentando cada dia melhorar um pouco, e vai melhorando. Mas é necessário a boa vontade, o interesse individual de cada um de nós. Temos realmente consciência, uma das grandes diferenças da doutrina espírita em relação a todas as casas religiosas. As casas religiosas, em geral, com todo o respeito que merece mesmo, entendeu? Elas, no geral, procuram inicialmente proteger os seus adeptos, as suas famílias, e ficam por ali, por aquele tempo. É claro, mas aqui na doutrina espírita, isso vai um pouco mais adiante. Depois que você aprende, você tenta realmente fazer um trabalho de ajudar o próximo. Por quê? Porque isso é uma meta básica. Porque Deus, Jesus dizia, o homem tem que ser bom, honesto e tudo tem. Mas isso será uma virtude ou uma obrigação? Uma obrigação. Então, precisa de fazer algo mais. Não somente ser bom, proteger a família. A gente tem que ser bom com toda a nossa família espiritual. Nós somos toda uma família, todos que estamos aqui agora, somos todos irmãos. Pois Jesus falou que era filho de Deus e ele se considerou nosso irmão, nós somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus e, consequentemente, somos a mesma família. E, portanto, devemos dar todo o mesmo tratamento, usando de indulgência, sendo primeiramente rigorosos com nós próprios, para depois sermos rigorosos com o nosso companheiro, com o nosso próximo, com todas as pessoas. Mesmo porque os acontecimentos, os constrangimentos que nós sofremos em função dos relacionamentos diversos, entendeu? Tem a ver, muitas vezes, com outras vidas, com débitos que nós temos que nos responsabilizar e temos que resgatar. Então, sejamos bons, caridosos, que isso vai ser realmente muito bom para nós próprios. Eu quero aproveitar aqui, pedir, me desculpar com os amigos internautas por duas coisas. Primeiramente, que eu não os cumprimentei de casa. E segundo, que inadvertidamente eu me desloquei para a direita e desapareci. Ou seja, eu já desencarnei antes de desencarnar. Ok? Então vamos agora nos preparar para agradecer esse momento, né? Momento de muita paz nos nossos corações. Vamos agradecer mais uma vez toda a espiritualidade maravilhosa, todas essas luzes que se derramam sobre todas as cabeças. Obrigado, Jesus, obrigado, meu Pai. Que nós possamos ter aprendido uma única palavrinha do Evangelho dessa noite, que nós possamos principalmente aplicar em nossas vidas, que nós possamos nos melhorar, que nós possamos nos libertar do sofrimento, das nossas angústias, termos a esperança no futuro que nos ofereceu Jesus. Tudo que o Mestre amado nos ofereceu tem a ver com uma vida futura. Não precisamos ser infelizes nessa vida, mas temos que trabalhar o bem. Nesse trabalho de amor, luz, energia, vamos vibrar por todo esse universo maravilhoso, essa obra do Pai Criador, por todos os planetas, em especial pelo planeta Terra, que, embora seja um mundo de expiação, de prova, é um mundo que temos para nos regenerarmos. Vibremos por todos os trabalhadores do bem, por todas as casas religiosas, pelas criaturas que se encontram dentro de hospitais em dor, os irmãozinhos que perambulam pelas ruas sem ter para onde ir, pelas nossas irmãs decaídas na prostituição e pelos toxicomaníacos, as criancinhas abandonadas, os velhinhos igualmente abandonados. Vamos deixar o cargo da espiritualidade e vibração que possa levar nesse momento ao local mais necessitado. E finalmente, se for do nosso merecimento, que nós possamos receber uma vibração do nosso próprio, que assim seja. Que nós possamos levar dentro dos nossos corações o amor de Jesus, aqueles que vão
fazer o tratamento espiritual, permaneçam em silêncio, que o silêncio é a prece, e todos os demais possam retornar aos seus lares. A paz de Jesus, hoje, amanhã e sempre, que assim seja.